Olá, bom dia. Está começando mais um programa Questões. Vamos falar hoje sobre o Rio Itapecerica. Para quem não é aqui de Divinópolis, talvez não tenha muita informação sobre o rio, mas é um rio muito importante que corta aqui o perímetro urbano, nasce no município de Itapecerica e vem cortando algumas cidades. E aqui em Divinópolis, especialmente, ele sofre uma série de intervenções, uma série de problemas, enfim, e que precisam ser resolvidos, precisam ser tratados. Então, aproveitando aí o Dia Mundial da Água, que foi dia 22, não é isso? Nós vamos falar desse assunto que vale para outros municípios também que tenham, por um acaso, um rio que corte a sua cidade, o seu perímetro urbano. Então vamos começar pelos problemas, assim, vamos tentar identificar quais os problemas, ou os principais problemas que interferem no rio, na qualidade do rio hoje. Bom dia. Bom dia, eu gostaria de agradecer a oportunidade e, representando o Ministério Público na defesa da sociedade, os principais problemas identificados que são trazidos à promotoria e que nós também identificamos por meio de estudos em relação ao Rio Itapecerica são uma exploração desordenada, instalação de empreendimentos em áreas onde seriam proibidos, seriam áreas de proteção do rio, o lançamento de lixo e demais resíduos sólidos e, principalmente, o que a gente identifica como um problema mais grave, que é o lançamento de esgotos sem tratamento no Rio Itapecerica. Agora, esses problemas, quer dizer, às vezes a gente percebe, mas a gente não sabe dizer efetivamente, né? E causa o quê? Qual é o risco? Qual é o perigo? Enfim, o que isso está causando? Os prejuízos principais ao rio. Cada um deles causa um problema que juntos cumulam e formam um efeito sinérgico. Então, por exemplo, lançamento de lixo e de esgoto. Você aumenta o volume de matéria orgânica e de substâncias tóxicas no rio, que você causa, entre aspas, a morte do rio, porque você inviabiliza a vida aquática, você inviabiliza a questão de fauna e flora, você causa o mau cheiro, a presença de substâncias contaminantes, vetores de doenças para as pessoas que captam aquela água diretamente. Então, esses são só alguns dos problemas. Fora alguns empreendimentos jogam metais e poluentes cancerígenos na água. Então, são vários problemas que juntos tornam a situação do rio extremamente preocupante. O Rio Itapecerica, dentro de Divinópolis, é um rio que corta completamente a cidade. A cidade cresceu no entorno deste rio. Hoje, a característica de uma cidade que cresce em torno do rio, não temos jeito de voltar e tentar fazer que o rio seja como ele veio in natura. Ou seja, nós temos um desafio grande. Hoje, as vias urbanas passam, muitas delas, em áreas de preservação permanente. Nós temos que dividir a questão do Rio Itapecerica, seus problemas e soluções, em dois focos. Um, qualidade das águas, e o outro, aspecto físico do Rio Itapecerica no centro urbano. Sim. Nós fazemos um projeto institucional no qual temos 7 pontos de amostragem ao longo do rio, antes do rio penetrar na cidade, após a passagem dele e durante a passagem. Então, nesse período de tempo, a gente tem monitorado essa qualidade dessa água e o que a gente tem observado é um aumento crescente a cada ano da carga, tanto de poluentes de origem industrial quanto de origem doméstica, o que acaba comprometendo a qualidade dessa água. Então o Rio Itapecerica é um rio que participou ativamente no crescimento de Divinópolis, né? Mas a cidade cresceu de costa para o rio. Então lembrar do Rio Itapecerica, a gente lembra com saudade daquele tempo que eu bebi água desse rio, né? E hoje eu mal posso tocar as águas do rio. Mas primeiramente nós temos que fazer o tratamento do esgoto. Porque você vê uma água dessa limpa, você pega aqui na fonte e toma. Chega lá embaixo, encontra com o rio, que está no grau 3 já.
Está quase impossível a Copasa captar aquela água para fazer o tratamento já. Bom, aí como solução a gente pode apontar, pode indicar que isso é de praxe no mundo inteiro, que não tem outra maneira a não ser o tratamento correto, tanto do esgoto doméstico quanto do esgoto do efluente de origem industrial. Então, necessariamente tem que passar por esses dois processos. Mas existem outros problemas ao longo de todo o percurso? Quais são esses problemas? Nas áreas rurais, né? A questão da exploração por empresa, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Ao longo de todo o rio. O rio tem que ser pensado como um todo. Lixo é um trem que joga muito. Isso é educação. A educação está lá na escola. Então, criar uma educação ambiental, que o menino enxergue que o lixo é no lixo, que o lixo pode ser segregado e reaproveitado ou reciclado. Então, tem meios de fazer. Então, é um contexto muito grande. E tem o problema que é de você ter a visão mais macro. Precisa ter água no rio. Então, cercar nascentes no São Sebastião do Oeste, no Itapecerica, no Cláudio, no próprio Divinópolis. Uhum. Então, nas cidades que são parceiras de Divinópolis, que traz a água que a gente bebe, que a Copasa pega a água do Rio Itapecerica, 90 e tantos %. Uma água que chega em qualidade relativamente boa e que vai ter a gente produzir essa água atrás, fazendo a consciência do produtor rural, é um dos pontos para tentar achar mais soluções. Uhum. Então, a visão tem que ser ampla, macro, e enxergar que nós estamos num contexto que tem mais membros nele. É a questão que a gente vive falando de educação ambiental ser muito mais amplo do que muitas vezes é passado. Muitas vezes passado que a educação ambiental é você passar um flyerzinho, é você dar palestra nas escolas. Realmente, as escolas, as crianças são o nosso futuro, mas ela inclui, na verdade, uma própria educação ambiental dos empreendedores e do poder público. Uhum. O poder público tem que ter consciência de que tratamento de esgoto não é favor e não é opção, é um dever. Não existe sustentabilidade para a cidade que não trata esgoto. Uhum. Não existe, você vai prejudicar a produção rural, você vai prejudicar a qualidade de vida da população, você vai aumentar o índice de doenças, você vai aumentar o custo com medicina curativa, quando podia ser investido para medidas preventivas. Então, isso é uma conscientização. A educação ambiental atinge o empreendedor também. Ele tem que perceber que quando ele instala um empreendimento, existe uma faixa em que é proibido, ao longo dos cursos d'água, a instalação, a intervenção. Ela é feita para quê? Para proteger o rio. Sim. E para garantir isso que o Flávio estava explicando, da questão também da infiltração da água e da alimentação do próprio rio. Então, o empreendedor ele tem que ter uma consciência de que ele não pode intervir ali. Ele não pode construir a indústria dele numa área de preservação permanente, porque falar, é só um matinho, estava aqui, era campo sujo. Não é isso. Você vai estar atrapalhando toda uma função global da área de preservação permanente. E a gente vê dos mais absurdos. Na atuação nossa regional, nós já vimos aqui na beira de Itapecerica instalado pocilga, sem tratamento de efluente, estão jogando diretamente rejeito de suinocultura na água que as pessoas vão beber depois. Que é a forma mais fácil, né, de... Está ali perto. De ver. Você vê indústrias siderúrgicas, fundições, jogando rejeito sem tratamento no Rio Itapecerica, contaminando sabe-se lá com o quê. Na verdade, sabe-se que é substâncias altamente tóxicas, o que vai ser consumido pela população e pelos próprios outros empreendimentos. Então, é toda uma questão global. Não existe essa questão de solução pontual. Aí eu já aproveito até para fazer uma crítica. Nós estamos num momento crucial em que estão se fazendo lobby, inclusive com políticos aqui da região, para essa absurda reforma do Código Florestal, para acabar com as áreas de preservação permanente. Isso aí só atinge interesses específicos de pessoas que não têm qualquer tipo de consciência ambiental. É muito mais fácil você alterar a lei e passar a mão na cabeça e legalizar ilegalidades do que você buscar uma solução realmente efetiva, você buscar uma solução de políticas públicas.
Bom, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando do que está sendo feito, das iniciativas aí para a recuperação do rio. Um abraço, até daqui a pouquinho. Sou Funédio Eng, sempre eu sou Funédio Eng. Educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. A FUNED é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente. Sou Funédio Eng. Muito bem, de volta na segunda parte do programa de hoje. Estamos falando sobre o rio Itapecerica, os diversos problemas e algumas iniciativas, as várias iniciativas também que estão sendo pensadas ou realizadas já para a recuperação do rio. Nós, no primeiro bloco, a gente identificou um pouco, localizou um pouco do rio e de alguns problemas de consciência e alguns problemas que, na verdade, conduzem às ações, né? Mas aí, o que está sendo feito dentro desse contexto todo? Há uma movimentação favorável, enfim. Eu queria falar um pouco desse processo que é lento, quer dizer, por que é tão lento? Por que a gente identifica os problemas lá atrás e é difícil encontrar e difícil chegar em ações efetivas que resolvam o problema, né? Certo, como eu estava dizendo, os problemas de ocupações antrópicas consolidadas, como loteamentos aprovados no passado e ocupações às margens, nas áreas de privação permanente, isso é algo que a gente consegue controlar daqui para frente. Certo. Você reverter esse processo é muito difícil, não é um problema só da cidade de Vinópolis, é um problema não só de cidades no Brasil, mas como no mundo inteiro, que se ocupou às margens, né, dos grandes rios. Nós dividimos, então, o foco de resoluções pró-Rio Itapecerica em dois pontos. Um no aspecto físico e o outro no aspecto de qualidade das suas águas. No aspecto físico, a Prefeitura, no começo do governo, ela iniciou um processo, um estudo e fez um projeto com a ajuda de parceria aqui de ambientalista como o Flávio. E a gente caminhou esse projeto para Brasília, esse projeto um pouco detalhado, que contemplava várias questões, como construção de gabiões, 8 quilômetros de margens, bem na área central, na área urbana, para poder conter essa erosão do rio. Desassoreamento inteligente, quando eu digo desassoreamento inteligente, né, que desassoreamento de colocar água em qualquer lugar e retirando material, sem se ter um conhecimento científico do que está debaixo dali do rio. Então, nesse aspecto físico desse projeto que foi para Brasília, nós temos gabiões, resumindo de uma forma mais rápida, sim, a barragem montante, para evitar as cheias, e esse desassoreamento inteligente. Esse projeto foi, né, contemplado em 35 milhões, quase 800 mil já está à disposição para os projetos executivos, projetos detalhados. Esses editais para contratação dos projetos executivos estão sendo elaborados. E no aspecto de qualidade da água, que seria o tratamento do esgoto, que hoje não é vergonha a gente falar, porque é uma realidade não de governo, é uma realidade de Vinópolis. Sim. O esgoto é lançado in natura dentro do rio, isso causa um impacto muito grande, além, como o doutor Mauro disse bem, de empresas que acabam jogando seus rejeitos. Nós tivemos um acidente essa semana mesmo com a FCA, que trata-se aquele óleo, trata-se da FCA, não tem, né, não tem contradição, não existe contraditório para isso aí. Então, o que foi feito em relação ao tratamento de esgoto? Não se tinha nada, não tinha um estudo, Divinópolis não sabia o que estava enterrado debaixo da terra, patrimônio do povo. Então, nós fizemos, né, primeiramente, um diagnóstico, um plano de concepção do que seria necessário para tratar esse esgoto. A Sanag, uma empresa contratada, fez um estudo bastante detalhado. Foram feitos também cenários, se o município criasse uma autarquia, ou se o município privatizasse, fizesse uma concessão desse esgoto. Esse cenário, para você ter uma ideia, o investimento necessário de 142 milhões, para você poder ter esse esgoto, não, os 142 milhões... O valor seria esse, para qualquer um deles. Para você seguir um projeto a curto, médio e longo prazo, você ter o esgoto 100% tratado. Certo. Nesse cenário, se fosse do município, e o município tivesse a inadimplência que tem o IPTU, você não conseguiria recuperar esse capital investido, seria em média mais ou menos de 200 anos. Se você tivesse 3%, seria em 42 anos. Então, seria, eu acho, uma decisão de municipalizar
seria uma decisão fraca. Então, hoje o prefeito, né, Vladimir Azevedo, tem em mãos todos esses estudos necessários para alicerçar uma decisão, junto com a promotoria, num processo bastante transparente. A gente vem a pé e passo para esse momento decisivo e creio que agora, no mês de abril, essa decisão será tomada de como se tratar o esgoto, quem que vai tratar, se vai ser uma parceria público-privada, mas pode ter uma certeza. Para o centenário de Divinópolis, nós já vamos ter aí já o início das atividades, as implementações de interceptores, canalizações e a construção da primeira grande ET. Esse plano apresentado são 2 grandes estações de tratamento de esgoto e o cronograma de execução e uma previsão que em 2016 a gente já tenha quase essa totalidade do esgoto gerado tratado. Pode completar. Não, eu só queria falar que essa já é uma preocupação recorrente do Ministério Público. Nós já temos um inquérito civil instaurado desde 2001, tentando compelir o município a realmente adotar uma política pública. Certo. O fato é que questão política aqui foi utilizado por muito tempo, uma justificativa para não se fazer esse tratamento de esgoto. Criavam-se impasses que só existiam na cabeça dos representantes, enquanto era uma demanda recorrente da população. Sim. Nós atendemos muito a população e a maioria da reclamação que chega a nós é que muitas promessas são feitas e nada é realizado, e o esgoto hoje em dia continua sendo jogado da mesma maneira que sempre foi, sem nenhum tipo de tratamento, acabando com o rio Itapecerica. Então, o Ministério Público vem buscando tratativas com o poder público para que a gente consiga assinar um termo de ajustamento de conduta, é um instrumento jurídico que vai dar a garantia para a população de que esse esgoto efetivamente vai ser tratado. Se houver descumprimento do termo de ajustamento de conduta, existem penalidades previstas, existe incidência de multa para o poder público que descumprir. Então, com isso, a gente acha que a gente vai estar dando essa garantia que a população tanto quer, de que esse tratamento de esgoto vai sair da promessa, vai sair do papel, e que Divinópolis vai cumprir o seu papel de polo regional, porque não adianta querer se colocar como polo regional se não tiver a altura da promessa. Então, realmente fazer esse tratamento do esgoto e adequar a situação ambiental do município. Bom, pausa para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua essa discussão. Até já. Muito bem, de volta na terceira parte do programa de hoje. Estamos falando sobre o rio Itapecerica, mas a partir do rio Itapecerica discutindo questões ambientais mais amplas, né, que envolvem todo o processo. Um pouco sobre... nós falamos antes de iniciativas, de problemas e de iniciativas de projetos que estão acontecendo. Eu queria saber um pouco da participação das pessoas nesse todo. Não só das pessoas, assim... da população, mas dos atores, né, sociais. A promotoria queria que explicasse, né, como funciona, qual o papel, mas qual o lugar de cada um nessa questão ambiental toda? Falando pelo Ministério Público, a Promotoria de Justiça, o Ministério Público, pelo artigo 127 da Constituição, é o defensor da sociedade. Estamos aqui para defender a ordem democrática, o regime democrático, a ordem jurídica, os direitos coletivos e individuais indisponíveis. Ou seja, nós não defendemos cada pessoa individualmente igual, por exemplo, o que é o papel do advogado. Sim. Nós defendemos questões de interesse da coletividade, da sociedade como um todo. Então, por exemplo, a questão ambiental, a questão de saúde, como que nós vamos adequar essas políticas públicas para o atendimento, para proteção da sociedade. Então, o Ministério Público é um órgão que não é ligado nem ao Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário. Ele é um órgão independente. Então, isso aí é bom a gente deixar bem claro. É um órgão apolítico.
ele não tem qualquer tipo de filiação ou tendência partidária política, ele está ali simplesmente, nossa missão é defender a sociedade. Independente, sem qualquer tipo de interesse pontual, privado. Então, para isso, nós exercemos essa função fiscalizadora e de ajuizamento de ações cíveis ou criminais para proteção, seja na área criminal, combatendo a criminalidade, tráfico, seja na área, por exemplo, ambiental, cobrando políticas públicas, cobrando adequação de empreendimentos, fiscalizando licenciamentos. Então, essa é a função do Ministério Público. Sim. E na defesa em relação à participação da sociedade, ela é fundamental. O Ministério Público está aqui para ouvir a sociedade e para buscar protegê-la de maneira coletiva. Então, é somente com o apoio da população que nós conseguimos efetivamente uma maior eficiência no nosso trabalho. Sim. Por exemplo, eu pego como, por exemplo, essa questão do tratamento do esgoto. Certo. É muito diferente o Ministério Público ajuizar uma ação, propor um termo de ajustamento de conduta para um determinado administrador público, quando a sociedade não está nem aí, ele não tem nenhum tipo de cobrança e ele vai buscar outros interesses, do que quando a sociedade civil está mobilizada e o representante ele se vê no dever Sim. de atender e de acabar fazendo um acordo ou cumprindo o objeto de uma ação para atender aquele clamor social. Então, realmente, o Ministério Público está aí para defender a sociedade, mas a sociedade também precisa estar junto conosco, buscar atuar junto com o Ministério Público, estar presente para que a gente consiga mais eficiência no nosso trabalho. Pegando o gancho do Dr. Mauro, a sociedade ela tende de criar meios, como um todo, individual, chamando a atenção um do outro, dentro do seu clube, dentro do barzinho, que em Divinópolis tem muito, discutir para fomentar a promotoria, que é o que a promotoria falou, para trabalhar a favor disso. Agora, nada, a sociedade tem de trabalhar em função do que o Pietro falou, que nós em 2016 nós estaremos com o esgoto tratado. Ótimo, nós temos aí 5 anos quase, vamos pôr 6 no máximo. Então tem 5 anos. Esses 5 anos que nós vamos ter de trabalho, que a prefeitura vai tentar fazer a parte dele, a sociedade tem que começar a fazer a parte dela. O que é o negócio? Exigir dos educadores, exigir do poder público municipal que lá dentro da escola ensine, demonstre por quê, como, de que jeito vai ter esse benefício e qual que é a parte dela. Só aproveitando essa fala, onde que está o porém aí, o mote? Porque em termos de informação, a gente conversava antes, em termos de informação as pessoas já sabem disso, né? Que não devem fazer isso ou que não devem fazer aquilo outro. Mas até fazer é uma distância grande. E o promotor dizia da relação de confiança, né? Que às vezes a gente tem que fazer a nossa parte, mas será que a prefeitura vai fazer a dela? Será que, né, os outros atores vão fazer? Aí às vezes a gente fica... A gente não faz porque o outro talvez não faça. Esse ponto que você colocou é muito importante. Trazer, resgatar a credibilidade dos órgãos públicos. Esse é um processo difícil, mas que está sendo feito. A governança não pode ser feita também só pelo poder público. A governança tem que ser participativa. Nós temos um projeto hoje na prefeitura que chama o Verde Centenário. O poder público entra, fornece o know-how para a população, como criação de espaços verdes, instrui e depois afasta. E deixa a população tomar conta desse espaço. Então, o poder público é só fomentador. A governança tem que ser participativa também. Os conselhos têm que ser fortalecidos. E esse que é o nosso intuito. Porque se deixar só para os poderes públicos tomar conta de tudo, não dá conta. O poder público ele não é onipresente. Então, a ideia é fortalecer esses conselhos, onde os conselhos, a sociedade, né, se apresenta através deles. Meio ambiente, ainda mais nessa área, ele é científico, antes de tudo. O poder mais forte do meio ambiente científico. Às vezes, você discutir uma questão que os mais estudiosos têm aquele posicionamento, a população, por não ter acesso a essa informação, ter um posicionamento contrário, nós não podemos, né, ser, como é que fala, você não pode chegar e vou optar pelaquela condição da população, porque vai ser melhor, o povo vai ficar feliz. Não, meio ambiente, antes de tudo, ele tem que ser científico. E as ações tomadas nessa gestão, eu fico muito feliz que nós fizemos uma aproximação do Ministério Público, e isso eu fiquei feliz pelo seguinte: antes o que acontecia? O poder público, principalmente a prefeitura, examinava um problema, se embasava, tomava uma solução. E não trazia isso para o Ministério Público
para participar do histórico. Então, hoje nós temos um problema da cidade, vários problemas. A Aliança de Defesa e Cidadania, com as forças públicas todas lá presentes, a gente leva esse problema, cria-se uma prioridade. Então, todas as forças públicas, elas fazem parte do processo decisório. Então, fica fácil, não existe uma oposição vazia. Porque se você não traz essas forças públicas para decidir, chega uma oposição vazia, apresenta o problema, lá na frente você vai ter embargo, uma paralisação no processo decisório, que se torna uma ação lenta. Exatamente. Na verdade, o que eu nessa linha de raciocínio, eu penso muito que a população ela tem que assumir realmente um papel mais ativo. E esse papel ativo é o quê? É cobrando seus representantes políticos. As pessoas que são eleitas, não adianta a gente votar na pessoa porque ele é do meu bairro, porque ele é da minha cidade. Você tem que ver, quando ele está no legislativo, quando ele está no executivo, ele está representando aqueles ideais pelos quais eu votei nele, ele está... A pessoa que eu estou votando, será que eu votei nele porque ele construiu uma praça aqui, enquanto a cidade não tem nem um aterro sanitário? Eu estou votando em determinado deputado porque ele passou na rua e eu conheço, ele vai trazer benefícios para a minha cidade, quando na verdade ele está no Congresso aprovando leis contra o meio ambiente. Sim. Essa pessoa ela está atendendo os interesses da sociedade ou interesses de determinados indivíduos ou grupos econômicos? É isso que a população tem que se questionar. Essa consciência política e a consciência de cidadania ativa é que efetivamente vai traduzir em mudança. Senão nós, infelizmente, vamos continuar só reclamando. E é aquela questão da crítica vazia. O que adianta as pessoas ficarem reclamando, criticando por criticar e não apresentarem soluções? Então é isso, a população tem que se mobilizar para a busca de soluções. O que a gente tem feito de melhorias? Nós enfrentamos um desafio enorme que em outras gestões não conseguiram avançar, que era um problema muito difícil, que era o fim do lixão, que isso reflete até na questão do Rio. Sim. Hoje Divinópolis não tem mais lixão. Nós temos um aterro controlado, estamos partindo já agora para uma publicação de um documento que chama PMI, um procedimento de manifestação de interesse, que é o próximo passo para a gente poder fazer o aterro sanitário, esse complexo de tratamento de resíduos. Tem uma questão, Pedro pôs aqui uma questão do lixo, porque o lixo com o Rita psíquica é uma interligação muito íntima. Ele produz chorume, que vai para o córrego, que o córrego leva para o rio, que Conceição do Pará, Nova Serrana e Pitangui vão beber. Então, é uma questão simples. Certo. Então, mas o Pedro colocou aqui que nós, neste ano, passado para esse ano, transformou o nosso lixão num aterro controlado. Só que em 2003, ele era um aterro controlado. Não passou 2004, 2005, 2006. Então, deixando descontrolar. Mas na hora que descontrola um aterro do porte nosso, não é de um dia para o outro que você arruma. Certo. Divinópolis precisa de um aterro sanitário de uma usina de triagem de compostagem. Urgente. E a população tem que se conscientizar que isso é muito mais útil para eles, para a população como um todo, do que, por exemplo, ali a construção de uma praça ou alguma coisa meramente decorativa. Porque o lixão é longe dos olhos, não dá tanto voto, só que aquilo dali contamina solo, contamina água, mata rio, gera vetor de doença. Muitas dessas desenterias, dessas diarreias e outras doenças que a população pode estar sofrendo em determinados bairros aqui do município, que inclusive sobrecarregam o SUS, podem estar vindo diretamente como resultado da gestão inadequada do lixo. Então, é um passo, mas a sociedade precisa estar cobrando, a promotoria vai continuar estar cobrando e buscando formalizar isso. Já existe ação civil pública proposta, o judiciário também precisa decidir e ajudar a compelir o município a cumprir sua obrigação, para que efetivamente a gente possa garantir alguma sustentabilidade para a cidade e para o Rio. É aquela ideia de que meio ambiente não é mais aquela consciência dos anos 70, de que é coisa de bicho grila, coisa de abraçador de árvore. Meio ambiente é o local onde nós estamos inseridos. É a nossa qualidade de vida. Tá certo. Ok? Muito obrigado, né, a todos vocês. E eu gostaria de convidar a entrar em contato conosco. Você tem várias formas, por e-mail, Twitter, Facebook, e também pode assistir a todos os programas pelo blog, né, do Questões. O endereço está aqui embaixo. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço e até lá. Tchau.